Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão da Storytelling Academy, primeira sessão dessa segunda temporada de 2024, sessão inaugural, sessão especial, tendo que um convidado de honra, Davi Gross. Tudo bem, Davi? Tudo bom, Edson? Prazer. Assim você coloca a expectativa muito alta, meu. Não, o preço do bilhete é baixo também, não tem problema. Tá É, bom. o Davi ele tem essa coisa curiosa, né, que ele era criativo, publicitário, né, começou sua carreira como editor de arte, né, e em um momento da vida ele decidiu criar novas habilidades, desenvolver novas habilidades, e hoje é planner, Head of Planner da uma BDO, e eu tive o prazer de trabalhar com ele, de ser chefe dele há 20 anos, 20 anos, entre 2006 e 2008, 2009, mais ou menos. 2008. É isso aí. Ele era um jovem com potencial criativo diretor de arte, e fizemos coisas boas na Ogilvy, e tenho saudade desse tempo. Era um bom companheiro de rota. E, há muito tempo que eu não vejo, eu estou tão curioso quanto vocês de ver o trabalho que ele trouxe. Eu não vi a apresentação dele, já só vi um pedacinho só para entender um bocadinho o formato. Ele vai falar sobre ele. Mas é a primeira, antes de tudo, e começando, só para dar uma primeira pergunta antes de você começar. Tem saudade de ser editor de arte, David? Tenho, viu? Eu tenho algumas horas que eu tenho, mas passa rápido, porque eu vejo o trabalho que dá Hum. e tá muito mais difícil hoje em dia, a qualidade, o craft. Eu acho que eu não ia ter conseguido acompanhar, Edson, mas é, eu vou usando umas válvulas de escape diferentes para poder manter o histórico criativo ainda vivo, assim. Então, ou fazendo um slide um pouquinho mais bonito, ou tentando dar Um uma ideia Excel, mais um legal. Excel, um Excel cheio de floreados, né? Exatamente. Eu vou descontando em outros lugares. E você está numa agência que tem uma tradição de edição de arte assim de décadas, né? Já foi Por liderada isso. como um dos melhores diretores de arte da história da publicidade, né? Então realmente Pois deve é. ter um Excel lindo e um Word que você manda uma circular maravilhosa. Davi, Exato. o computador é teu, a sala é tua, tá à Boa. vontade aí. E a gente no final Vamos lá. a gente conversa mais. Deixa eu começar a projetar aqui. Me avisa, Edson, se foi tudo certinho. Ok. Tá entrando. Ok. Imagem? Pronto? Sim. Boa. Então vamos lá. Primeiro, Edson, obrigado. Prazer a todos. Rever alguns amigos. Fico feliz de ter essa ponte com Lisboa, ainda viva, ainda tão perto, ainda tão próxima. E mesmo com o tempo que a gente não se fala, não tem trocado experiências profissionais, acho que foi um momento da minha vida assim que ter estado aí em Lisboa foram memórias muito boas assim profissionais, pessoais. Então acho que a gente estava falando há pouco antes de entrar aqui, eu lembro com muita. Foram bons anos juntos também aí que a gente teve, além de muito trabalho que a gente fez junto, mas também deu para aproveitar bastante por aí. E eu acho que a história que eu conto, que eu gostaria de contar e compartilhar com vocês é exatamente essa que eu brinco aqui no título, né? Como é que eu saí do Photoshop para o Keynote, né? Como é que eu fiz essa mudança drástica, diferente, inusitada mas que hoje, quando eu olho para trás assim, fez todo sentido para minha carreira, para o meu perfil de profissional e etc. Então, eu só queria deixar aqui, é só uma pequena linha do tempo, assim, de como as coisas aconteceram um pouquinho na minha carreira, assim. Eu comecei, de fato, como criativo, como estagiário de direção de arte, montando pasta, montando portfólio, tentando um lugar ao sol aqui no Brasil e numa indústria que era extremamente
continua sendo extremamente competitiva, extremamente populosa, com muita gente para cada vaga, para cada espaço, para cada posição. E eu tive uma experiência interessante ao longo junto com a faculdade, né? Então, pude estar dentro de agências legais, fazer trabalhos interessantes, de crescer consistentemente. E foi aí em 2006 que, entre a Publicis e a Taterca, que era uma outra agência nacional aqui, que surgiu a possibilidade de eu largar tudo por aqui e ir para Portugal. Então, eu fiz a escolha de Lisboa. Eu tinha um portfólio que eu organizei, que eu montei, e fui com uma certa grana, com um certo planejamento, mas sem muita expectativa. E passei por conversas com várias agências aí em Lisboa. Então, liguei na BBDO, liguei na Léo, liguei na FCB. Na altura, fui falando com cada uma delas, mostrando meu trabalho, mostrando algumas coisas. E, infelizmente, nada estava dando certo, né? Até que acho que a Ogilvy, quando eu te encontrei, uma das era uma das últimas cartadas na manga que eu tinha. E, e, e você tinha uma diretora de arte, que era a Maria, que estava saindo de licença maternidade na altura. Eu me lembro bem que você precisava de alguém para cobrir o espaço que ela ia deixar. E acabou dando certo. Então, eu acabei ficando nessa época com você e com o time da Ogilvy. E aí aqui eu só reencontrei alguns trabalhos e algumas coisas que simbolizaram essa minha passagem nessa época. Então, trabalhos para a Moviflor, trabalhos para o Santander, que nós participamos, ganhamos a concorrência, a chance que eu tive de estar em Cannes naquele ano de 2008, quando os meninos ganharam aquele troféu de Cannes pela Águia do Benfica. Não sei quem aqui vai lembrar também. Trabalhos Aquele para rapaz Moreiras. bonito ali no canto, ali magrinho, sou eu, tá? Então, eu que fiz questão de colocar aqui para mostrar que. Aí, Edson, você tá bem parecido ainda, continuamos iguais ainda, hein? Mas tinha Hum. o João, o Flores, o Cadu, que era outro brasileiro também nessa altura, nessa viagem. Então, foi uma época onde a gente fez muita coisa ao mesmo tempo, rápido, em processos muito grandes, em processos muito diferentes, onde eu tive a oportunidade também de coordenar coisas que aqui no Brasil eu nunca tinha coordenado, como ensaios fotográficos, coisas tão poderosas, grandes, produções de filmes. Então, foi uma época que foi um intensivão assim muito grande na minha carreira, onde eu dei um start, um crescimento muito poderoso assim. E muita coisa aconteceu nessa época também. Acabei conhecendo a minha esposa hoje, eu conheci ela em Lisboa e hoje a gente está casado desde 2012 também. Temos dois filhos, então assim, a minha estadia em Lisboa impactou muito a minha vida diretamente assim. Então tem um carinho muito grande por aí. E foi nessa época que, em contato com o Edson também, em contato com o time da Ogilvy, que eu comecei a entender um pouco mais da visão completa do processo criativo da agência, do processo estratégico. A gente comecei a lidar um pouco mais com esse outro lado de estratégia e começou a me deixar um pouco mais curioso, um pouco mais a fim de querer estudar mais. E eu lembro inclusive, de ter tido uma conversa com você, Edson, acho que em uma das épocas que você tinha voltado, se não me engano, de Los Angeles e tal, e a gente foi conversar sobre que eu falei que eu precisava estudar um pouco mais, queria voltar para me aperfeiçoar de alguma outra forma. E eu lembro que a gente conversou, falou, ou você volta para o Brasil, ou você vai estudar em Londres, ou você vai estudar na Espanha, que eram os lugares que tinham centros e focos mais importantes de estudo. E foi aí que surgiu a conversa da Miami Ed School, que era uma escola, se não a única, a maior escola que tinha de publicidade na altura, em 2009. E foi bem quando eu resolvi voltar para o Brasil nessa altura. Então, eu já tinha ficado 2 anos e meio em Lisboa, acabei ficando mais meio ano em Madrid também, procurando emprego por lá. E aí foi a época que tivemos a crise global, em 2008, 2009. E aí eu decido retornar ao Brasil para fazer a escola da Miami Ed School, que era o bootcamp. Eles chamavam um curso específico, intensivo, de 3 meses,
que era o Bootcamp de Planejamento Estratégico. E basicamente, eu coloquei uma pergunta na cabeça que era, e se, né? E se eu fosse fazer esse curso, o que poderia acontecer comigo? Eu ia me tornar um diretor de arte mais estratégico, mais completo, mas ao mesmo tempo eu poderia também aprender e migrar para um outro lado de planejamento que me daria uma base, uma visão maior de trabalho. E a verdade é que foi um baita investimento financeiro e de tempo na altura. Então, 2009, aqui tem umas telas, umas imagens apenas do tipo de material que a gente gerava lá, e aí aqui eu já ainda continuei brincando com a direção de arte, misturando o meu trabalho de direção de arte com o que eu vinha aprendendo no planejamento, do que eu comecei a entender de estratégia naquela época do curso. Mas basicamente foi um divisor de águas da minha carreira ali, porque eu tive contato com todos os líderes de estratégia do Brasil naquela altura, eram todos líderes das suas respectivas agências, todos eles estavam dando aula na época no curso, e ali virou um segundo momento de uma segunda faculdade para mim, porque com a dedicação e com a entrega e com as conversas, aquilo foi me consumindo de tal forma que eu falei, acho que eu encontrei aqui um novo lugar, um novo olhar, um novo jeito de trabalhar, ou uma resposta mais legal para os meus ICs, por questionar briefings, por questionar as coisas, por querer entender de onde vinham aqueles projetos que eu tinha que fazer como criativo. E eu comecei a entender que tinha uma área e um olhar de entendimento profundo muito maior até chegar naquele briefing, até chegar naquele objeto criativo que a gente deveria chegar. E aquilo me interessou muito mais. Então, foi um trabalho que foi um momento também que foi é, passou a virar minha chave, passou a ser importante. E a partir dali eu comecei a migrar para a área de estratégia de fato. Então, eu tive um período de um ano numa agência de ativação, de below the line, que eu fazia, eu trabalhava em trincas com uma dupla de criação, então foi uma transição um pouco mais suave. Edson, quando você pergunta se eu tinha saudades, eu usei esses momentos para entender até onde era a minha barreira como estrategista versus criativo, até onde eu tinha que parar, onde era o limite que eu tinha que ir, e deixava para outros criativos que a partir dali os criativos iam ser melhores do que eu e eles iam desenvolver melhor o trabalho. Então, isso foi algo que eu aprendi muito na DM9 também, de encontrar o momento, mas também momento onde eu entregava o trabalho e passava o bastão para eles, mas também uma coisa que sempre me ajudou muito foi, como ex-criativo, como um repertório criativo que eu tinha, um passado criativo que eu tenho, me ajudava a entender melhor como eu tinha que deixar a conversa mais interessante na hora de brifar os criativos também. Porque eu me colocava no lugar deles para tentar entender como que era melhor receber aquela informação, ou aquele insight, ou aquela descoberta do consumidor, ou qualquer tipo de informação que eu teria nova, eu tentava já vislumbrar um caminho criativo que, se eu achasse já esse caminho, eu tinha certeza que eles também iam achar, porque eles iam fazer coisas melhores que eu. Então, eu usei muito disso nesses meus anos na DM9, até chegar na UMAP em 2015, quando a UMAP de fato me chamou para uma nova proposta de trabalho. E aí eu passei a atender. Aqui está um pouco de algumas das marcas que eu venho trabalhando nos últimos 15 anos, vamos dizer assim. Então, desde os dos maiores bancos aqui do país, como multinacionais e bens de consumo e serviços financeiros. Então, isso foi me dando também um olhar cada vez maior e um olhar cada vez mais amplo sobre o ponto de vista de negócio dos meus clientes também. Então, acho que eu fui eu fui construindo a minha carreira voltando para trás no processo, basicamente. Assim, eu estava numa ponta, pensando, criando, onde o briefing terminava comigo, e eu passei a ir construindo esse olhar mais estratégico a partir do briefing, a partir do pensamento de campanha, a partir do pensamento de ecossistema da marca, a partir do posicionamento. E nos últimos anos, aqui na UMAP, venho desenvolvendo um olhar crítico de negócio muito mais profundo, onde o meu pensamento estratégico passa e eu consigo
contribuir com os meus clientes muito além da comunicação, e é algo que eu me desafio todos os dias, assim, é algo que eu me coloco como meta, que eu quero me posicionar hoje, e eu quero e é uma coisa que a UMAP faz muito, como um estrategista de negócio, não só de comunicação, mas um estrategista que pode influenciar nos resultados ou em qualquer outro tipo de serviço que o cliente tenha hoje dentro de casa, assim. Então, esse é um pouco do trabalho que eu venho tentando desenvolver e que eu venho crescendo aqui na MAP, junto com os meus times também, os times que a gente vem desenvolvendo. E aí eu separei alguns trabalhos, eu queria ir contando um pouco de alguns deles, assim, queria ir dando play. Aqui tem alguns videocases que vão contar as histórias. Então, acho que eu vou passando, se tiverem alguma dúvida, se quiserem perguntar também, Edson, como você achar melhor. E me falem só se o som vai passar, só me faz um sinal para eu saber que Tá tá bom. tudo em ordem. Manda ver. O primeiro deles... Desculpa, qualquer Fala, coisa, fala. também você pode mandar perguntas aqui pelo chat, tá? O pessoal mais Boa, tímido que quer interromper, também pode fazer isso. boa. Então, o Bora. primeiro deles que eu trago aqui, assim, é uma parceria que a gente tinha na agência, que está de longa data com a BBDO, inclusive globalmente, mas aqui na UMAP, e era o Snickers, o chocolate Snickers. Então, uma plataforma de marca gigante do Você Não É Você Quando Está com Fome. Então, uma plataforma histórica, longeva, já de muito sucesso, e que deixava isso ainda mais desafiador, o trabalho aqui dentro da agência, né? Como que a gente vai repetir o sucesso? Como é que a gente vai fazer um trabalho desse ser notado novamente? E aqui era em época de Copa do Mundo, era um momento que é extremamente importante aqui no país, obviamente no Brasil, como vocês sabem. Era um momento que a gente precisava se aproveitar desse calor, dessa cultura, dessa conversa que cresce tanto. E aí a gente precisava levar essa coisa desse momento incongruente e opositor da fome e tentar construir uma conversa interessante. E a gente trouxe uma brincadeira que como é que seria se no país da Copa, no país do futebol, a gente tivesse um dos maiores ícones torcendo contra o Brasil, né? Como é que seria essa história? E a gente conecta isso à fome de sneakers. Então eu vou dar o primeiro play aqui. Ronaldo, um herói brasileiro. Artilheiro de 2002, bola de ouro, fenômeno. Ídolo. E ainda assim, conseguimos fazer ele ser odiado pelo Brasil inteiro. What the f***, Ronaldo? Tudo começou com um post suspeito do fenômeno elogiando a seleção argentina. Então, crime. Os paparazzi pegaram ele torcendo para a Argentina contra a Espanha, no mesmo dia que o Brasil jogou contra a Alemanha. Sabe quem tava nessa partida onde torcendo pra Argentina? Esse pé frio aqui, ó. Ronaldo Fenômeno, com o cachecol da Argentina, comemorou o gol do Otamendi. Tava 2-1. Mal saberia ele que tomaria de 6 a Argentina. Ô, Ronaldo, escolher melhor o time, rapá. Não é à toa que, mesmo em um dia cheio de assuntos, a hashtag WTF Ronaldo virou trending topic. Ficou feio pro Ronaldo, pelo menos nas 24 horas até ele postar um vídeo no seu Instagram, lançando a campanha em primeira mão e aliviando toda a brazucada. Gol da Argentina. Quer dizer, não só a brazucada. $60 milhões de pessoas e 265 veículos ficaram confusos junto com o Ronaldo. Mas é isso que acontece quando você está com fome. Esse trabalho, essa filmagem do Ronaldo foi feita a mais caseira possível. A gente não tinha dinheiro e verba e produção para acompanhar a equipe do Ronaldo. A gente só conseguia saber que ele ia estar lá e que a gente queria que ele torcesse para a Argentina nessa hora. E a gente foi com 2 criativos aqui da agência, estiveram no estádio na Espanha e filmaram ele enquanto ele comemorava os gols. Podia ter dado tudo errado, podia não ter conseguido captar, podia não ter conseguido tudo isso, e a ideia poderia ter ido pelo ralo num Hoje único não tinha momento. gol, Assim. inclusive, né? Podia não ter tido gol, exatamente. A sorte é que a Argentina acabou perdendo e teve um monte de gol. Mas é uma curiosidade da história.
E, de novo, aqui foi um jeito da gente pegar uma plataforma que já existe e adaptar e trazer uma atenção, uma história local, especialmente aqui no Brasil, para tentar trazer essa visão um pouco mais diferente do que vinha sendo feito lá fora. Esse levantar da bola, Davi, ou seja, essa parte aqui, vamos fazer isso virar notícia. Como é que foi se tiveram apoio profissional de PR ou foi Sim. mesmo teve isso? Ou seja, por mais que a história seja interessante, se você não empurrar, também não acontece, né? Perfeito. A gente deu aqui, o que você disse está completamente correto. Ela não aconteceria, mas a gente deu a sorte de organicamente, porque era o Ronaldo, Sim. aconteceu na Globo. E a hora que aconteceu na Globo, O Globo aquilo ganhou uma O Globo proporção. Esporte Foi orgânico. foi Deus, foi Deus, foi Deus. Foi. Deus. Esse foi uma aquelas conjunções misteriosas que você fala, deu certo, vamos embora agora. Agora é só manter aceso o fogo, porque aquilo ali incendiou de uma forma instantânea, assim. Porque de fato o Globo Esporte, o primeiro contato foi verdadeiro, foi original, foi orgânico. Agora, o que você disse, tem outros exemplos aqui que a gente faz e eu vou mostrar, mas eles nascem e precisam ser empurrados Isso é importante para. porque às vezes o cliente pode pensar que assim, a ideia é tão boa e não sei por que ninguém prestou atenção. Não, a ideia era boa, mas se você não pagou o palco, não vai aparecer ninguém para bater palma, né? Ou seja, né? Deus ajuda, mas é bom você também se ajudar, né? Exatamente, exatamente. Teve um trabalho que a gente fez também aqui para a CNN. A CNN chegou no Brasil na época da pandemia também, e chegou num momento no país aqui que a verdade estava em falta, né? Era um momento em que a gente estava vivendo a polarização política, a gente estava vivendo brigas de todos os lados, com a pandemia a questão ainda muito pior por causa das vacinas e um contexto na indústria jornalística, na indústria de notícias que claramente os grandes players vinham tomando seus lados, seus partidos, e a gente precisava de um veículo que de fato se mostrasse apartidário ou que se mostrasse verdadeiro que, em prol do interesse das pessoas, de formar a opinião das pessoas. Então, aqui a ideia, e usando toda a força, o endosso global da CNN, todo o potencial de credibilidade que a marca também tinha, a gente trouxe isso de uma forma impactante na vida das pessoas, para tentar contar as verdades para elas, para mostrar o quanto as coisas que são ditas nem sempre são as verdades, mas a CNN está lá para mostrar cada um desses itens. Where people are consuming misinformation, They conspiracy. struggle against fake news. That Fake is news. patently Fake false. news. Fake It news. is. В наши планы не входит оккупация украинских территорий.
é legal esse trabalho porque a gente do lado estratégico faz todo o mapeamento do contexto, do pensamento, e a gente aterrissou no território da verdade, um território comum, até se você olhar, estamos falando de notícias, precisamos falar de verdade, precisamos falar dos fatos, mas o contexto fez toda a diferença para a ideia nascer, que é colocar a verdade das pessoas que estão falando à prova. Então, o melhor jeito de fazer isso é via um polígrafo, né? Então, isso traduziu visualmente o que de fato estava acontecendo era diferente do que as declarações vinham sendo ditas. Então, a gente estava vivendo a época do policial em cima do George Floyd nos Estados Unidos, o coronavírus e as vacinas, a guerra da Rússia e uma série de outras coisas que vinham acontecendo que estavam dividindo as pessoas de diversas formas. Então, o polígrafo virou a melhor forma de posicionar o que era o conteúdo da CNN. Nesse caso E esse aqui, específico, o polígrafo já é uma solução criativa. Ou o polígrafo já chegou na criação. Era interessante fazer uma coisa com o polígrafo. Como é que foi nesse caso aí? o polígrafo nasce da criação. O polígrafo Ok. nasce de uma ideia criativa, inclusive como essa metáfora de, bom, vamos concentrar tudo num aparelho que foi construído para que ele pudesse desenhar exatamente baseado nas informações que a gente estava ouvindo do discurso. Então, teve uma inteligência, uma traquitana de desenvolver um produto que conseguisse fazer, de fato, esses desenhos acontecerem com o movimento e o áudio e a vibração dos sons que a gente estava falando, que a gente usou como exemplo da criação. Uhum, ok. Foram quantos cartazes que foram feitos? Puxa, Edson, tem muitos. A gente fez para vários assuntos e foi uma campanha inteira de out of home aqui em São Paulo, nos estados do Brasil, mas foram para vários assuntos. Então, racismo, saúde, política, guerra, eram os principais tópicos, se não me engano, de 6 a 8, mas cada um, a gente também fez ocasiões em que, conforme saíam notícias em tempo real, a gente conseguia também brincar com isso. Então, foi um recurso que nos ajudou a manter a conversa da marca também por um tempo. Então, na verdade, não foi só uma plataforma de posicionamento nova da CNN, não foi só um recurso criativo, mas foi uma plataforma inteira de comunicação que ajudou a posicionar, a descreditar outros players do mercado, mas também ajudou a marca a ficar em constante lembrança na vida das pessoas aqui no comunicação de agora saiu uma notícia e a gente vai contestar essa notícia, a gente vai mostrar essa notícia, vai mostrar a verdade, o lado verdadeiro do que está acontecendo. Ok. Interessante. Um outro trabalho que aí a gente tem aqui na agência Gol Linhas Aéreas, que é uma das maiores companhias aéreas brasileiras nacionais e de novo uma marca que disputa com outras grandes players aqui no Brasil, e eles eram patrocinadores da seleção brasileira, e isso aqui estamos falando da Copa de 2018, se não me engano, e a Gol era uma marca que sempre valorizou como posicionamento o tempo das pessoas. O tempo em que as pessoas estão se relacionando com a Gol, seja na hora do check-in, da compra do bilhete, do embarque, do tempo no avião, do tempo no voo, do entretenimento a bordo, o tempo sempre foi um argumento importante, porque com mais tempo fazer com que as pessoas aproveitassem melhor o tempo delas, elas poderiam aproveitar melhor a viagem, o destino, o roteiro, o processo de check-in e tudo mais. E todos os seus produtos eram entregues para esse propósito. E uma coisa que a gente pensou nessa época da Copa do Mundo era como é que a gente mostra cada vez mais isso dentro do nosso posicionamento em uma época de Copa do Mundo. E culminou da gente ter a chance de ter o contrato com o Neymar Júnior na época, que era a principal seleção, a estrela da seleção brasileira. E a gente pensou, como é que a gente pode fazer uma conversa que dominasse a pauta do momento de Copa do Mundo, porque não só a gente precisava vender benefício, precisava vender o posicionamento da Gol de tempo melhor aproveitado, mas também um dos objetivos dessa comunicação era gerar associação com o momento de Copa, era colocar a marca na conversa das pessoas. Então, a chance, o briefing que cai na criação nessa altura a gente tem o Neymar e a gente precisa aproveitar o tempo das pessoas. E, obviamente, uma série de outras coisas, mas
a tradução criativa ficou muito mais interessante do que a gente poderia ter esperado. E o valor e o volume que isso também tomou, a proporção que isso tomou, de novo, porque partiu de uma brincadeira, partiu de uma ação que teve aceleração de mídia, que teve envolvimento, teve investimento, ganhou proporções muito maiores. Em um ano de Copa do Mundo, tem garoto propaganda melhor que o Neymar? Bom, foi isso que várias marcas pensaram, né? Mas se ele tá em 2 de cada 3 propagandas do break, quando que ele treina? Gol apresenta Neymarketing sem Neymar. Uma campanha que pagou por 80 horas do tempo do Neymar para fazer TV, internet, GIFs, bumerangues, aparecer em feiras, convenções, anúncios, PDV, malas diretas, telemídia, esperas telefônicas, mas não usou. Sim, a Gol pagou para não usar o Neymar. Nós não iremos usar o Neymar na propaganda porque acreditamos que ele deve gastar o tempo dele se recuperando, treinando para ser estreia na Copa do Mundo. Então, enquanto a gente filmava esse dublê do Neymar, o Neymar estava fazendo isso. E enquanto a gente fazia um vídeo com esse cara de máscara, o Neymar estava fazendo isso. Até o tempo da coletiva de imprensa foi mais tempo para o Neymar treinar. Foi um não uso integrado 360. E quanto mais a gente não usava ele, mais a imprensa falava sobre isso. Usaram sósia na propaganda deles para o Neymar não perder tempo de treino fazendo comercial. É o sósia do Neymar, porque eles acham que eu falo assim, não, legal, é o Neymar que tá treinando, treina. Inclusive, não usar deu mais resultado pra gente do que pra muita gente que usou. E se ainda assim você acha que tudo isso é uma besteira, bom, um pentacampeão não acha. É bem cansativo, de verdade, você ter que pegar um avião, ir para um outro país, gravar, ter que voltar e jogar e treinar e tudo mais. E aí eu cansava bastante, meu rendimento caiu bastante por causa disso. Melhor que o Neymar falando o nosso nome na TV é o Brasil inteiro gritando em todo jogo. Então, a grande ideia aqui de não vamos usar o Neymar, isso virou o quê? Sósia, ilustração, máscara, os amigos do Neymar, as pessoas que queriam que se chamavam Neymar. Então, tudo isso abriu um escopo de conversa para a marca muito mais interessante do que colocar o Neymar numa propaganda igual todos os outros patrocinadores iam fazer. E aqui tem um exemplo claro também de como a gente empurrou isso dentro do mercado, dentro da categoria do mundo esportivo, para mostrar, para falar, para comunicar. Então, isso tudo também ajudou a empurrar mais a ideia. Okay. E aí, eu acho que tem... Faltou combinar com o Neymar, né? Para ele jogar melhor, né? Mas essa parte, então, essa parte não é como de vocês, né? Essa é a parte que a gente não prevê. Essa é a parte que a gente não consegue ter a cereja do bolo. Teria sido perfeito, mas não deu. E eu trago aqui agora um outro trabalho. A mesma coisa, no mesmo momento da Gol. Fast forward, 4 anos depois, a gente está em outra Copa, 2022, o mesmo patrocínio da seleção, só que aqui um cenário completamente oposto. Zero investimento disponível para fazer uma ativação como essa, não tinha dinheiro para usar o Neymar, para não usar o Neymar, não tinha nenhum atleta patrocinado. A Copa ia acontecer no segundo semestre, porque ela era no Catar pela primeira vez, e o segundo semestre ia acontecer simultaneamente com a Black Friday. A Black Friday é o maior momento de varejo aéreo mais relevante que existe para gerar negócio para uma companhia aérea. Então, o briefing que chega para nós é Copa do Mundo, precisamos vender. Ok, precisamos vender, só que a nossa passagem, a nossa companhia aérea também não chegava no Catar, né? A Gol não ia voar para o Catar, então a gente precisava fazer as pessoas comprarem bilhetes e passagens para outros lugares. Então, a gente precisava fazer a Gol aparecer de outra forma na conversa das pessoas e a partir disso, um comportamento que a gente leva para a criação e a gente parte do ponto de vista estratégico as pessoas vão assistir os jogos com uma segunda tela nas mãos e a gente pode se apropriar disso porque elas vão estar no Twitter conversando loucamente, comentando loucamente sobre os jogos. E aí a gente parte de uma brincadeira tão simples quanto a gente tem o nome mais falado durante a Copa do Mundo, que é Gol.
vamos usar isso a nosso favor. Bom, esse é o final, mas vamos pro começo. Copa do Mundo, futebol, ninguém precisa explicar o quão importante tudo isso é para nós aqui no Brasil. E a Gol Linhas Aéreas é uma das patrocinadoras da seleção. Uma das 20 e poucas, aliás. Até aí tudo bem. O problema é que a verba para fazer a marca ser lembrada durante a Copa não era exatamente proporcional ao amor dos brasileiros pelo futebol. Daí a gente pensou, como fazer as pessoas lembrarem da gente durante os jogos? Opa, peraí, olha que coincidência. O momento máximo do futebol, que todo mundo iria gritar espontaneamente durante os jogos, é também o nosso nome? Todo grito de gol é uma propaganda espontânea para Gol. Gol apresenta Valeu pela Propaganda. E como toda propaganda tem que ser paga, aproveitamos que as pessoas estão sempre na segunda tela durante os jogos e oferecemos um cupom de desconto nas passagens para quem colocasse a hashtag Linhas Aéreas depois de cada grito de gol. Olha só, vocês já perceberam que a cada grito de gol, a gente acaba gerando uma divulgação instantânea e espontânea da Gol Linhas Aéreas? Pois é, eles também perceberam isso e resolveram retribuir, gente. Bom, embora eu sei que agora a gente tem mais um motivo para comemorar gol. Tomara que saia vários aí, para mais gente escrever gol! Hashtag Linhas Aéreas. E na primeira fase da Copa, a seleção deu aquela forcinha. Júnior, a bola que ele deu. Girou! Olha o gol! E que gol! Gol! E falaram muito da gente. Trending Topics no Twitter durante os jogos da seleção. Milhões de impressões. Milhares de passagens pesquisadas no site da Gol. Milhares de passagens vendidas nos dias de jogos. Aumento de receita e liderança em market share no período. Pra que pagar milhões pra ter um garoto propaganda se você pode ter milhões deles sem pagar quase nada? Belo gol, né? Valeu pela propaganda! Então, aqui a gente fez uma outra abordagem, uma abordagem de varejo, uma abordagem de negócio, de e-commerce, que era para oferecer desconto para as pessoas, por algo que elas já iam fazer, que elas já iam comentar. Então, para a gente ter um resultado muito importante nessa altura de vendas, que ajudou a marca a pelo menos aparecer e estar fazendo parte das conversas durante a Copa do Mundo. Bom. Bom, tem muita coisa de futebol, obviamente. A gente tem um assunto muito rico aqui, é muito fácil para a gente fazer isso. É muito as marcas que a gente tem aqui também na agência hoje, muitas delas estão envolvidas, então acaba não achem que é proposital estar aqui, porque são trabalhos que acabam ganhando relevância. Mas tem coisas que a gente tem feito também que vão completamente em outro cenário, em completamente outro olhar, que é fazer coisas, né? A gente tem olhado cada vez mais para soluções que não sejam apenas de comunicação, ou de veículos, ou de traquitanas de mídia, ou de insights criativos para a comunicação, que vai gerar um novo bordão. Então, esse trabalho aqui, a Perdigão é um dos maiores marcas de embutidos aqui do Brasil, faz parte dos maiores grupos alimentícios do país e do mundo, e é extremamente reconhecida, é extremamente lembrada aqui no país. Então, tivemos um momento em que a gente teve a chance de fazer algo diferente, que foi durante o aniversário de São Paulo, que é uma data extremamente poderosa aqui na cidade, onde tem comemoração, tem festividade, tem comida, tem shows, a cidade é um feriado na cidade e muita coisa acontece. E, historicamente, existia um fato curioso, que era o maior bolo da cidade, era um bolo de aniversário, e que depois da pandemia eles extinguiram essa ideia, porque por questões óbvias de saúde não era mais tão interessante ter um bolo comunitário,
mas a gente conseguiu achar uma outra forma de levar a marca e a conversa e a qualidade dos produtos para as pessoas de uma forma diferente. E aí a gente foi atrás de tentar bater um recorde mundial pelo Guinness Book. 25 de janeiro de 2023, 460º aniversário da maior cidade da América Latina, São Paulo. E qual o melhor jeito de comemorar? O bolo? Não! Depois de 37 anos, o tradicional evento do bolo estava cancelado. A Perdigão, a marca mais escolhida do Brasil e dos paulistanos, não podia deixar a mais icônica comemoração do aniversário da cidade desaparecer. Pera lá, não fazemos bolo, verdade, mas fazemos uma delícia que é ainda mais a cara de São Paulo. A mortadela, ou melhor, a mortandela, meu. Como São Paulo é a maior cidade do país, a maior marca de alimentos do Brasil decidiu dar o maior presente de aniversário para os paulistanos. O maior sanduíche de mortandela do mundo. Foram 332 metros, 2.832 pedaços, 1.700 quilos de mortandela e um recorde no Guinness Book. Gotina, a gente continua aqui na Bienal, dentro do Parque Ibirapuera, com esse fundo aqui do maior sanduíche de mortadela do mundo. O Parque do Ibirapuera ficou cheio de pessoas, influenciadores e, é claro, mortandela. Parte do recorde foi doado para pessoas em vulnerabilidade. Mas a celebração do aniversário da cidade com sua delícia mais icônica foi além do Ibira e ganhou a cidade toda. Em parceria com o Subway, lançamos uma edição especial de 15 e 30 centímetros feita com a mortandela Perdigão. Vários restaurantes e bares criaram pratos com a nossa mortandela e convidaram os paulistanos a fazer o que mais gostam: badalar e comer bem. E para quem nem queria sair de casa, criamos uma pizza ainda mais tradicional em São Paulo, a pizza de mortandela. Nossa Mortandela Week, para homenagear o maior mercado consumidor de mortandela do mundo, rendeu recorde não só no Guinness Book, mas também recorde histórico nas vendas da marca. É como dizemos por aqui, porra, meu! Bi, pega um pedacinho aí, ninguém vai perceber, não. Eu acho que aqui essa coisa de múltiplos pontos de contato foi muito interessante também. Uma ideia, de novo, que se desdobrou de diversas formas e que, como eu falei no começo, uma marca que já era líder conseguiu ainda bater os próprios recordes de vendas durante o período. Assim. Então, poderia ter feito uma coisa... O tempo da ação é uma ação que ela teve no tempo, né? Ela não aconteceu só no dia, né? Então, ela começou bem antes, promovendo o pós-dia. Foi um mês inteiro de ativação? Foi um mês do aniversário de São Paulo e a ativação aconteceu no dia, então, obviamente, o inspetor do Guinness, né, o avaliador do Guinness vem, ele mediu tudo, avaliou tudo, a gente estava ali no parque, todo mundo, aguardando a hora que ele conseguisse terminar de contar os metros do sanduíche, e ele entrega o quadro ali e tudo, mas tudo isso a gente foi comunicando antes, para contar para as pessoas que iria ter esse movimento no parque, ou seja, para as pessoas também poderem se programar e estarem lá também para aproveitar a distribuição de sanduíches. E a chance da parceria com o Subway, com todas as lanchonetes, padarias e pizzarias, fez com que a conversa durasse por mais tempo. Então, isso também, de novo, teve a comunicação em volta, mas essas ações, elas foram muito mais legais do que simplesmente a gente falar aniversário de São Paulo, compre mortadela Perdigão. Então, novos pratos, novos sabores, novas combinações em momentos novos trouxeram a marca para mais ocasiões de consumo. E por isso também aumento de impacto de vendas, o impacto no número de vendas foi muito mais relevante também. Só para esclarecer aqui para os portugueses, ou seja, a mortadela no Brasil é um prato muito desejado. E no caso de São Paulo, mais ainda. Ou seja, é uma coisa bem cultural, né? E o mortandela tem a ver com o sotaque, como se diz aí em Paulo, é a maneira errada certa de dizer, no fundo é isso, certo? Exato. É o jeito que se fala nas ruas e o festival assumiu esse nome, inclusive, propositalmente para brincar. Então, o mortandela são duas junções paulistanas muito,
muito icônicas aqui também, então por isso as brincadeiras na história. Trago outro trabalho aqui também, que ele é parte também de outro grande output de entrega. Assim, a gente tinha aqui um desafio com o Facebook e a ferramenta Grupos do Facebook. Era o principal diferencial deles da plataforma. A plataforma, o Facebook vinha perdendo espaço para outras redes sociais, e eles tinham aqui uma oportunidade de levantar a bola da plataforma novamente através desse feature. E a gente, no momento especial que a gente escolheu, que era o mês do orgulho LGBTQ, a gente falou, aqui tem uma oportunidade da gente mostrar como os grupos se organizam e as comunidades se organizam e são poderosas, e a gente pode usar isso exatamente no mês do LGBTQ para mostrar que a ferramenta Grupos pode se mobilizar a favor de uma causa, a favor de algo muito mais poderoso. E aqui a gente foi a ponto de lançar uma coleção inteira de moda inspirada e para homenagear o movimento da comunidade LGBTQ no mês de Pride, que fosse inclusive contra tudo que as outras marcas vinham fazendo para se chamar para representar a comunidade, ou seja, eram movimentos que eram muito mais superficiais e menos poderosos. A gente, ao lado da comunidade, conseguiu construir uma linha e um fashion filme, um fashion show muito mais relevante para as pessoas que fazem parte da comunidade, muito mais diversidade, com muito mais interseccionalidade. Então, o fato de juntar pessoas de diferentes grupos através dos grupos do Facebook gerou uma explosão de trabalho, uma explosão de uma coleção de moda muito mais legal do que se fosse simplesmente colocar arco-íris espalhados por aí. Eu não sei como a gente está muito de tempo, Edson, eu vou passar adiante aqui para a gente. Tem mais uns 10 minutos de sessão aqui, se pudesse. Legal. Vamos uns lá. 5 para a gente conversar, era bom. Vou mostrar isso aqui também, então, que é um dos mais recentes que a gente fez, e acho legal esse, porque ele traz um comportamento que a gente está usando e adotando muito aqui na agência, especialmente no departamento de estratégia, que é olhar para os nossos clientes dentro da casa e tentar conectar as pontas. E isso a favor de
gerar mais negócio, gerar novas ideias, gerar novas soluções, novos serviços para cada um deles. E a Livelo é o maior programa de fidelidade e troca de pontos aqui do Brasil, e Volkswagen Caminhões, uma dos maiores distribuidores de caminhões, ambos nossos clientes. Então, a ideia nasce de olhar para problemas separados, de óticas, de pontos de vista diferentes, e de encontrar um ponto em comum entre as duas marcas, que é como é que a gente poderia resolver o problema dos empresários, de donos de caminhões, de donos de frotas de caminhões, onde eles têm uma pressão muito grande em cima dos motoristas, que precisam fazer as entregas e por isso não dormem, passam noites virados na estrada, passam noites adentro dirigindo, e isso coloca a vida deles em risco, obviamente, atrapalha financeiramente também a empresa, caso ela não consiga fazer as suas entregas, e a Livelo entra como um programa de recompensa, um programa que valoriza, que pode oferecer formas de valorizar o sono das pessoas. Então, foi uma brincadeira que a gente faz, de conectar. E se as pessoas conseguissem ganhar pontos enquanto elas estiverem descansando? Se os motoristas de caminhões conseguissem coletar pontos e benefícios para eles, em prol deles, enquanto eles estivessem descansando. Talvez a roda começasse a girar melhor, de forma mais efetiva, uma conversa mais sustentável a favor dos motoristas, para proteger melhor a vida deles. E aí nasce um novo app, um novo serviço que está sendo desenvolvido, que está sendo vendido, inclusive, para empresas frotistas de caminhões. Ou seja, uma ideia B2B que nasceu dentro da agência simplesmente por conectar as pontas entre as marcas. Every trucker understands the importance of rest, as well as the need to earn more money. However, those needs often collide, and rest usually gets neglected. Já corri esse risco já de dirigir não só com o sono, mas como de um dia virado para o outro. A empresa hoje ela cobra demais do motorista. Se ele rodou 8, 10 horas, ele tem que parar. Só que assim, a gente não tem ação se realmente ele vai ficar descansando ou não. What if we could reward truck drivers for sleeping? Introducing Trucker Nap, a partnership between Volkswagen Trucks and Livelo, Brazil's largest loyalty points program, to improve road safety and provide truck drivers with extra income, a new safety feature, and an extra benefit for carriers to offer their partner drivers. With Trucker Nap, truckers can earn more money while resting. The app converts each night's sleep score into Livelo points, which truckers can redeem for travel, products, and even cash. The more and the better truckers sleep, the more points they earn. And the more points truckers earn, the bigger the discounts fleet owners get on Volkswagen after-sales services. A Volkswagen lançou o Trucker Nap. O Trucker Nap. O Trucker Nap descanse e ganhe. É o primeiro programa que dá pontos aos caminhões. Trucker Nap vem para ajudar. Trucker Nap is now going international, with 4 Latin American countries developing their own initiatives. With Trucker Nap, we all sleep better. Bela sacada. Acho que... Fala. Bela sacada. É uma junção né, você consegue contribuir com elementos importantes para cada uma das marcas, e cada uma marca tem uma entrega relevante na história. Então, isso está agora ganhando tração e ganhando espaço. Então, agora temos um novo cliente na casa, que é um novo serviço, uma nova ideia que a gente está trazendo. Também serviria para o dia a dia, né? Porque as pessoas dormem mal, a gente dorme pouco, dormem mal. Poderia ser o dia do pai, o dia da mãe. Exato. Essa semana, se você dormir direitinho, a Livelo vai dar Exato. E dá para medir com uma pulseira e tudo mais. Eu vou passar vou pular mais uns 2 aqui, mas vou deixar isso. Dá para lua de mel ao contrário. Dá para lua de mel ao contrário. Menos pontos. Exato. Dá para brincar com isso, exatamente.
Aqui um cliente também recente que a gente tem aqui na agência, a Rede Accord Hotéis, e a gente fez uma ação agora que acabou de ir para o ar também para eles, para o Novo Hotel. O Novo Hotel é um hotel que combina lazer com negócios, que tem essa proposta de valor muito clara, onde você pode levar a tua família ou fazer suas reuniões, ou fazer eventos profissionais ali. E a gente fez uma brincadeira também que era para gerar venda, né? Uma brincadeira que era para gerar tráfego para o site, para gerar novas reservas, e a gente se apropriou de uma coisa muito poderosa que é o e-mail automático de férias, né? E a gente transformou isso numa nova mídia que gera desconto para você que não está de férias, ao receber o impacto da mensagem de férias do seu colega de trabalho, ao invés de ficar com raiva, você recebe um desconto também para te acalmar e poder usar isso na sua próxima viagem. Então, isso tá vigente agora, está lá, você pode ir lá gerar o seu e-mail, a sua mensagem. E eu acho que aqui, para finalizar, assim, eu trouxe... A gente tá lutando contra isso aqui, né? Hoje, por que eu quis trazer alguns cases, algumas histórias? Porque a gente está lutando contra a mesmice, né? A gente está lutando contra essa pasteurização da comunicação e é por isso que a gente precisa se encontrar e se desafiar, e é o trabalho que eu, hoje, como estrategista, tenho tentado fazer, que é como é que eu consigo concatenar e olhar para diferentes óticas, para diferentes elementos e trazer aportes específicos da cultura, das pessoas e da marca, que, juntando os três, a gente vai conseguir encontrar essas verdades que podem impactar as pessoas, que podem movimentar as pessoas, que podem influenciar. E eu acho que cada vez mais a gente tem se colocado aqui no olhar da cultura e de tentar cavar cada vez mais, de olhar para as pessoas, ter um profundo entendimento das pessoas, da cultura que elas vivem, das comunidades que elas trabalham, das comunidades que elas operam. Essas comunidades formam tribos e rituais e crenças muito fortes e que hoje, se a gente consegue como marca e como publicitário entender isso, a gente consegue ter um trabalho que fica mais impactante, que gera mais empatia, que gera mais significado, que gera mais interesse das pessoas, né? E é óbvio que a gente tem milhões de fontes de data, milhões de fontes de informação, mas a grande tensão hoje é a gente conseguir pegar esses dados, esses grandes pontos de informação e transformar em criatividade, em usá-los de formas diferentes, usá-los em formas completamente inéditas, mas, ao mesmo tempo, a criatividade sem estar baseada nessa cultura, sem estar conectada e costurada com alguma coisa que as pessoas se identifiquem, ela é só uma ideia que vai passar batido e que não vai gerar essa identificação. E a gente tem buscado cada vez mais a forma de contar essas ideias, o jeito que a gente conta elas, de provocar emoção, de provocar uma reação nas pessoas e de trazer emoção, de trazer drama para as histórias, porque, no fundo, é isso que elas querem se conectar, é com isso que as pessoas têm se conectado cada vez mais, independente se as regras das plataformas é de 6 segundos, 15 segundos, uma história poderosa, ela vai viajar cada vez mais e ela vai ter envolvimento na vida das pessoas, e é algo que aqui na UMAP a gente fala muito disso com os clientes, fala muito disso de não importa o formato, a gente precisa achar a história primeiro, a gente precisa achar o insight primeiro, a gente precisa achar a conversa que vai gerar essa conexão com as pessoas. Então, para contar isso tudo de um jeito interessante para elas, que não seja chato, que não seja entediante, porque de chatice a gente já tem muita coisa acontecendo e a propaganda chata vai passar batido. Então, a gente fica com essa eterna busca aqui o tempo inteiro do ponto do time de estratégia, nas conversas com os times criativos e ferramentas todas que a gente tem a nosso favor para ir atrás disso. Eu acho que é um pouco fechando aqui um pouco do que
eu tinha para trazer. E Então, sai daí da apresentação para a gente vou fazer tirar. perguntinhas. E, obviamente, vou estar em Lisboa. Fiquei feliz de saber também. No final do ano, eu vou estar no Web Summit em novembro e vou adorar encontrar com todos vocês também. Deixa eu tirar um stop aqui. Pronto. Bom, agora sim, temos aquele espaço que quem quiser fazer pergunta agora pode ligar o microfone, pode perguntar ou pode mandar aqui pelo chat, eu pergunto. Deixa eu abrir então, fazer uma pergunta, depois quem quiser pergunte também. Qual é o processo normal? Eu sei que cada projeto é de um jeito, né? E cada cliente também tem a sua cultura, mas normalmente há uma fase de aprovação da estratégia antes da aprovação da criação. Esse seria, digamos, a boa prática ou não? Como é que é esse processo aí na UMAP? A gente faz dos dois jeitos, certo? A gente prioriza sempre a primeira etapa de estratégia, de entendimento do problema, de entendimento do consumidor, de entendimento das barreiras que a gente tem. Então, aquela junção das 3 bolas que eu tenho ali, que eu mostrei, aquilo faz parte do nosso guia e do nosso processo de trabalho aqui dentro. Então, o momento que a gente recebe um briefing, o momento que a gente recebe o primeiro contato de um grande novo trabalho, o entendimento do problema e a definição desse problema, ela é parte crucial do nosso trabalho. E a gente tenta fasear isso, sim, porque a gente chega para o cliente com um caminho, um grande olhar estratégico, um grande olhar do diagnóstico e como isso desemboca vai desembocar num olhar estratégico e como que a gente vai abraçar isso a partir dali. E isso validado com o nosso time criativo antes também, a gente valida com o cliente e aí sim a gente passa para a prancheta de fato da criação. Em momentos em que o tempo não permite, a gente consegue também fazer das duas formas, onde a gente trabalha já em conjunto com a criação e apresenta tudo de uma única vez. No mundo da boa prática da UMAP, né? Vamos entender, vamos marcar uma reunião, vamos apresentar um projeto e chegar, o conceito é verdade, porque é isso toca nas pessoas desse jeito, etc. Está aprovado, agora vamos transformar isso em polígrafo ou o que for, né? Ou seja, aí vemos o que é a comunicação, mas não vai fugir do conceito aprovado. Tem que casar, na verdade, né? É isso. No mundo ideal, esse é o cenário perfeito. Óbvio que acho que a parte mais importante aqui, nesse momento também, antes da gente ir para o cliente, a gente tem as trocas internas com a criação. Então, por mais caminhos que a gente chegue aqui, às vezes a gente vai trocar ideia com o time criativo antes e falar, tenho isso aqui, vai dar fruto, vai ser legal, não, pode ir, vamos embora, vamos que aqui é um caminho interessante. Aí a gente valida com o cliente. Tem vezes também não adianta, a gente não pode levar algo para o cliente que não vai vislumbrar ou que não vai nascer num caminho criativo lá na frente. Tá bem. Perguntas, amigos? O Pedro sempre quer perguntar alguma coisa e sempre pergunta. É a nossa claque. Eu estava a dar espaço para alguém avançar. Não, eu tenho uma pergunta muito óbvia que assim que eu percebi que o David vinha falar connosco e o seu percurso, a primeira pergunta foi: que raio se passou pela cabeça dele para sair de uma profissão maravilhosa, que é diretor de arte, e passar a ser estratega? Essa é a primeira pergunta. Depois tenho várias, mas não quero roubar o espaço a todos. Tu já falaste nisto, tu já falaste nesse momento, mas eu queria perceber mais fundo. O que é que aconteceu? É muito bom, A né? resposta não convenceu ele, Davi. Tem que tentar. Eu percebo o interesse. Eu acho que todo o criativo tem que saber o que está atrás, tem que se interessar pelo que está atrás, senão cria ideias no vácuo, não é? Como tu disseste, fica só uma ideia bonita ou uma boa ideia. Ela tem que ter uma base sustentada para ela ser relevante para as pessoas que a estão a ver. Isso faz parte da nossa profissão. Mas daí a largares o Photoshop e ires para o Keynote, e olha que eu cada vez mais gosto do Keynote, é um passo muito grande, é muito dramático na nossa vida, na tua vida. Não é? Mas eu acho que tem coisas que combinam, inclusive, com o perfil pessoal, assim, e eu acho que, no meu caso, quando eu coloco o IC ali, que eu coloquei no começo da apresentação, é até uma brincadeira que eu tenho com alguns amigos de longa data também, que
sempre me provocaram nesse sentido, de um cara que sempre ficou pensando em cenários possíveis para cada movimento que eu ia fazer ou para cada etapa da minha vida, e se isso acontecer ou se aquilo acontecer. Então, de certa forma, eu acho que o planejamento e a estratégia sempre esteve na minha vida pessoal de algum jeito, mas eu acho que a partir do momento em que eu descobri que existia uma etapa do trabalho tão importante e tão grande antes de chegar no processo criativo, e que aquilo era um momento onde escolhas eram feitas, me deixou muito mais interessado em falar, eu quero fazer parte destas escolhas, das escolhas principais que as marcas vão tomar ou que aquele trabalho vai fazer. Porque eu entendi que aquilo, para mim, era mais interessante e me deixava mais satisfeito em definir para onde ir do que como ir. Como ir. E o como eu fui descobrindo ao longo do tempo que tinha caras ao meu lado que fariam aquilo muito melhor. Então passou por isso também. Eu tive uma autoavaliação onde eu percebi que o nível de output e de trabalho criativo que os outros vinham fazendo do meu lado era um trabalho maravilhoso, assim, desde a Ogilvy até quando eu voltei para o Brasil. Então, bastava olhar jornais, revistas e ruas e ver o trabalho. E eu cheguei à conclusão, eu falei, eu acho que eu vou ser mais rico e mais contribuidor nestas escolhas aqui. E isso, para mim, fez muito mais sentido na altura de olhar e falar, bom, eu vou continuar apontando para as escolhas, eu vou continuar apontando para caminhos criativos, mas eu vou usar o meu olhar criativo de outro jeito. Eu vou usá-lo para definir melhor quais caminhos são os mais interessantes do ponto de vista criativo, mas que fazem resultado e que fazem jus à estratégia que o cliente precisa responder. Então, esse lado criativo a fazer mais sentido. Desculpa. Esse lado criativo, que tu és um criativo, aliás, todos somos criativos, mas tu, tendo sido profissional, né, criativo, ajuda-te, tu sentes que te ajuda a chegar a insights mais criativos, mais valiosos para os criativos, ou não? Ajuda-te a chegar mais longe? Ajuda. E ajuda a escrevê-los de um jeito mais simples. Ajuda a traduzir gráficos e Excels e PowerPoints em coisas mais tangíveis e mais praticáveis. Eu acho que isso é um grande diferencial que eu sempre tomei para mim, por ter esse passado criativo, esse histórico criativo, que é como é que eu pego essa informação que veio do cliente, ou esse brand guide de 300 páginas, ou essa pesquisa de 400 slides, e consigo transformar isso em algo acionável, em algo prático, que nem sempre dá. A maioria das vezes a gente tenta, algumas vezes não funciona, mas a verdade é que me dá um jeito de falar com as pessoas e com os criativos mais simples. Isso de fato dá. Isso de fato ajuda. Eu vi que... Olha, eu tenho mais perguntas, mas não quero Pode fazer. Só queria ativar aqui uma câmera. Não sei se a pessoa está aqui ou ela ligou a câmera e foi fazer alguma coisa. Cadu Vigília, você está entre nós? Não está entre nós. Deixou a câmera ligada e foi fazer qualquer outra coisa. Vai. Pedro, então faça a tua última pergunta. Não, há uma pergunta que eu acho que está no nosso dia a dia. Eu já vivi isto centenas de vezes. Os criativos são chatos, não é? Os criativos são muito chatos. E quando vem um briefing, uma estratégia com um ótimo insight que nos dá já um caminho criativo tão definido que parece quase que eu não tenho nada que fazer, não é? Nós reclamamos, olha, isto aqui já está feito, o que é que eu faço aqui? Isto já está praticamente concluído e resolvido. Foste longe demais. Ao mesmo tempo, reclamamos quando vem um briefing que não nos dá nada, que não nos dá uma luz, que não nos dá uma direção. Dizemos, pô, não há um insight, ou o insight é muito fraquinho, ou é muito frágil, não é muito relevante na vida das pessoas. Há este desequilíbrio, não é? Há este balanço difícil de encontrar. Tu sentes isso também? Tu consegues ajudar, ou tens muitas vezes esta reação dos criativos, por tu próprio teres sido um criativo e seres um criativo, chegares às vezes longe demais na opinião deles? Ou isso não acontece e as coisas são mais fluidas?
Já aconteceu algumas vezes, mas há alguns anos já que não que eu consigo controlar melhor isso. Mas uma coisa que eu faço é, com este caminho que eu estou colocando no papel com o time, se eu conseguir vislumbrar ideias, se eu conseguir visualizar um projeto, ou um desdobramento, ou um tagline, ou uma frase que seja, Solução. eu paro antes e entrego para eles, porque eu falo, bom, alguma coisa eles vão conseguir chegar também. Mas tem vezes que a gente já chegou com trabalhos para o cliente, a criação também chega com trabalhos, obviamente, e o cliente fala, bom, eu prefiro aquela construção que já foi feita na estratégia, e vamos usar ela, Claro, e claro, está claro. tudo bem. Mas aí a criação consegue pegar aquilo e usar aquilo de forma mais interessante, de uma forma mais legal. Eu acho que E todos nós já fizemos ótimas campanhas e ótimos trabalhos praticamente pegando no insight, no raciocínio que tem na sim, estratégia e sim. colocando no papel, que eu acho E fantástico. eu acho que aqui na UMAP também tem uma coisa que eu tenho um time de criativos dos melhores que existem por aí, com gente muito boa e que se eu não trouxer uma contribuição para eles, eles vão chegar em algum lugar. Como qualquer criativo chega num bom trabalho. Vamos chegar na sala do CEO e dizer, eu contrato com a outra é de estratégia, porque esse aí não está ajudando. Exato, exato. Então a nossa discussão chegar lá. aqui a gente precisa correr atrás de algo, porque se eu entregar na mão de uma dupla ali, os caras vão chegar num trabalho incrível, Claro. comigo ou semigo. Então é melhor que seja comigo, né? É melhor que eu consiga contribuir com eles. Então esse é o desafio que a gente tem aqui também o tempo todo. Ok. Muito Legal, a pergunta da Isabel Braga perguntou devido ao seu percurso, Davi, se agora o próximo passo é você trabalhar num cliente. Já ponderou isso? Já ponderei, já foi mais parte do meu plano esse, inclusive lá atrás, quando eu fiz a primeira mudança, o curso em 2009, 2010, ali para mim era um plano claro. Eu falei, eu vou mudar para estratégia, da estratégia eu vou construir uma carreira sólida e com isso tudo eu vou juntar estratégia, criatividade e vou levar para o lado de clientes. Mas ainda não surgiu a oportunidade, não é algo que eu venho buscando hoje, assim, mas já passou pela minha cabeça algumas vezes, sim, porque me parece que é o caminho natural também, tem a ver com o meu perfil, né? Mas eu também não gosto de ficar muito longe disso que a gente faz aqui, porque eu sou muito apaixonado por isso, então Dou eu uma ainda dica. estou nesse meio Como termo. eu trabalhei já como cliente, se for para ser cliente, vá para um cliente muito rico, que dê muito dinheiro. Eu já trabalhei como cliente em empresa pobre, só dá trabalho, muito chato. Então, ótimo filtro. A gente teve cá ano passado foi o Daniel Waxwasser, que Sim. é teu cliente, né? Também, né? Da Ambev, ele não é nosso cliente direto, mas é. Pronto. A felicidade com que ele apresentava os projetos, claro, né? Você está em cima de um caminhão de dinheiro, né? Um caminhão não, uma frota inteira de dinheiro, né? Assim até eu fico feliz, né? Enfim. Pois é. Davi, muito obrigado pela seu tempo, a sua disponibilidade. Foi muito bom aqui esse momento que tivemos. Obrigado, Edson. Eu sempre convido as pessoas para quando que participam, quando vierem aqui, a agência deve um almoço ou um jantar, mas elas nunca vêm. Como você já vem sem necessidade, então nem precisa oferecer, então não irei oferecer. Não, irei oferecer sim. Então estou devendo já aqui um jantar e Muito legal. será um prazer. O Cadu, nosso amigo, ele mandou uma mensagem dizendo que teve que sair, mas que adorou a conversa, que manda um abraço, depois entra em contato. Então, pessoal, só agora as famosas palmas virtuais e digitais. E a gente se vê aqui Obrigado, Edson. brevemente. Tá bom, Davi? Com certeza. Obrigado de novo. Foi um prazer. Adorei estar aqui. Foi muito legal. E parabéns de novo pelo esse trabalho que você faz é demais. Eu adoro ver, adoro saber que você está chamando pessoas o tempo todo e que tem gente aí a fim de trocar ideia e de ouvir, de conversar. Então, para mim aqui, mesmo estando longe, de novo foi um prazer enorme. Obrigado mesmo. Nós agradecemos. Obrigado, David. Obrigado, Bom, David. pessoal. Obrigado. É um prazer. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Obrigada.